Boa noite, minha irmã, meu irmão. Paz, Senhor Jesus, como estamos? Tudo bem? Nesta quinta-feira, dia 14 de outubro, 8h43. Vamos para o Salmo do dia. Salmo 14. Em nome de Jesus, Pai. Salmo 14. O tolo não crê em Deus. Nós vamos falar sobre, o outro título é a corrupção do pecador e sua redenção. E o esboço desse salmo é um salmo de Davi, né? Salmo sobre a corrupção do pecador e sua redenção. Ele está ligado com o salmo 53, versículos 1 ao 6, a corrupção do pecador e sua redenção. O esboço, querida, é tá falando sobre Davi lamentando, né, a corrupção, a estultícia moral de toda a raça humana. Então, dos versículos 1 ao 6, Davi lamenta, né, a corrupção, a estultícia moral de toda a raça humana. E ele anseia pelo estabelecimento do justo reinado do Senhor sobre a terra. E como que vai acontecer isso? Vai acontecer isso no reinado milênio, né, com Cristo Jesus. Então ele anseia pelo estabelecimento do justo reinado do Senhor sobre a terra. Que nós vamos ver isso no versículo 7. Então, este salmo, apenas com pequenas mudanças nos versículos 5 e 6, ele é idêntico ao Salmo 53. Idêntico, né? Ele é muito interessante, esse salmo. Eu dizia até que ele é bem profético. Porque, né, ó, pra você ver, Jesus nem tinha vindo, mas ele já anseia, né? Ele já tem esse anseio. Amém? Então vamos lá. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então o tolo não crê em Deus. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. E todas as suas atitudes são corruptas e abomináveis. Não há um que faça o bem. Então do versículo 1 ao 6, Davi lamenta, como eu disse, a corrupção e a estultícia de toda a raça humana. Aí ele continua, versículo 2: dos céus o Senhor se inclina sobre a humanidade, para ver se há alguém que tenha juízo e sabedoria, e alguém que busque a Deus de coração. Versículo 2. Verso 3: todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer. Versículo 3. 4. Será que os maldosos nunca aprendem? Eles devoram o meu povo, como que comessem pão, e não clamam pelo Senhor. Verso 5. Agora todos estão tomados de terror, porque Deus está presente a favor dos justos, dos justificados pelo sangue do Cordeiro. Eu acho esse salmo muito profético, porque Jesus voltará para buscar os seus, para buscar a igreja. Então no versículo 7, o que vai acontecer no versículo 7? Vamos chegar lá. Aí ele fala assim: agora, o que é agora? O agora dele é profético, agora, no sentido profético. Agora, todos estão tomados de terror, porque Deus está presente a favor dos justos. Vós, malfeitores, tentais frustrar a esperança dos humildes. Que humildes são esses aqui? Aqueles que andam na dependência de Deus. Aqueles justificados pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro, que andam na dependência de Deus. O que é humildes? Humus é terra. Aqueles que reconhecem que vieram do pó e que para o pó retornarão. Aqueles que andam na submissão ao Espírito Santo, que andam na dependência de Deus. Então, tentam frustrar a esperança dos humildes, mas o refúgio
deles é o Senhor. Aqui fala o refúgio do pobre, porque nessa época, nesse contexto de Davi, ele está falando do povo, politicamente, economicamente de lá. Mas aqui eu estou falando no contexto de agora, espiritual. Então o refúgio do justo, o refúgio do fiel, o refúgio daquele justificado pelo sangue do Cordeiro é o Senhor. É a nossa oração anterior. E o 7 está falando o que no versículo 7? Ele está falando que anseia pelo estabelecimento do justo, do justificado pelo sangue do Cordeiro, do justo reinado do Senhor sobre a terra. Quem que vai reinar? Cristo. Então ele anseia pelo governo de Cristo, que a salvação de Israel venha de Sião. Jesus, o nosso eterno. Olha que lindo. Quando o Senhor restaurar o seu povo, aleluia. Jacó exultará, Israel celebrará com grande alegria. Coisa linda. Então, no versículo 1, quando fala diz o tolo, diz o insensato. Mas a gente está aprendendo isso em Provérbios. Esse insensato é alguém moralmente pervertido, alguém que perverte a verdade, a palavra de Deus, alguém que não anda na direção de Deus, não anda na presença de Deus. Ele não, para ele mesmo fala, não há Deus. Ele não crê em Deus, para ele não existe Deus. E não tem Deus na sua conduta, na sua caminhada, né? Para ele não existe, sabe? Então ele trata-se de um ateísmo bem mais prático do que teórico. Ou seja, esse tolo, esse insensato, não existe o ateu que não crê em Deus. Esse caso aqui é aquele ateu na prática, aquela pessoa que não tem. Adorei isso. Ô, Espírito Santo, obrigado. Acabei de ter uma revelação aqui agora. As pessoas acham que existe só o ateu, aquele que fala assim, eu sou ateu, não existe, acho que não existe Deus. Não. Existe muito ateu que acha que existe Deus, mas não tem Deus na prática da vida delas. Então é ateu. Então esse ateu é aquele ateu que não tem Deus na sua prática de vida diária. Então esse ateu que eu estou dizendo aqui, trata-se de um ateu na sua prática diária da vida. É o insensato, aquele que não tem Deus na direção da vida dele, não tem Deus presente na vida dele. O justificado pelo sangue do Cordeiro, eu falo todo dia, ele busca sabedoria, ele tem que buscar a presença de Deus. Ele busca a presença de Deus, ele busca andar no caminho de Cristo, ele busca andar na presença de Deus. O insensato, o tolo, não anda na presença de Deus e não anda nem na presença nem com Deus. Então ele é o quê? Um ateu na prática. Ele vive por ele mesmo, pelo eu dele. Acabei de ver isso aqui. Aleluia. Então, esse é insensato. Por isso que, ó, aí ele diz no seu coração, Deus não existe. Deus não está aqui nisso aqui não. Deus tem tudo. Deus é onisciente, onipresente. E graças, aleluia, eu dou porque ele também é onipotente. Né? Vamos lá. Do versículo 2 ao 3, queridos, o apóstolo Paulo, ele cita estes versículos em Romanos 3, dos versículos 10 ao 12, como apoio à doutrina perene universal pecaminosa do homem. Ou seja, a doutrina como apoio, né, da doutrina perene universal sobre a pecaminosidade do homem, ou seja, né, sobre os pecados dos homens. E o versículo 7, Davi anseia pelo estabelecimento do reino messiânico, reino de Cristo sobre a terra, conforme o que? Isaías 59, 20 e 21, vamos lá, Isaías 59, 20, 21, que eu acho interessante a gente ler para ilustrar bem bacana aqui esse nosso aprendizado de hoje, né? Então é profético, né? Profético aqui.
Assim como o profeta Isaías, o próprio nome fala, ele era um profeta. Jesus nem tinha vida, mas é aqui já está profetizando. Isaías 59, 20 e 21. O título de Isaías aqui é o Salmo de Confissão e Penitência. Isaías 59, versículo 20 e 21. Eis que o Redentor virá de Sião. Aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados, assevera o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança para com eles, afirme Yahvé. O meu espírito que está em ti e a minha palavra que coloquei em tua boca não se afastarão jamais do teu coração, glória a Deus, aleluia, nem da boca dos teus filhos, dos descendentes deles, desde este momento e por toda a eternidade. Palavra do Eterno. Guarda essas palavras, meu irmão e minha irmã. E conforme também Romanos, tomem nota, Romanos 11, versículos, Romanos 11, nossa, coisa linda, Jesus, abre em cima, 11, 26, 27, o amor de Deus salvará Israel, todos nós. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Glória a Deus, Pai. Que coisa mais linda, Jesus. Glória a Deus. Então vamos lá agora. O versículo 2, dos céus o Senhor inclina sobre a humanidade para ver se há alguém que tenha juízo, se tem alguém que tenha direção dele, se tem alguém que tem sabedoria, se tem alguém que anda na presença dele, anda na presença, na direção, e alguém que busque a Deus de todo o coração. Então, glória a Deus. Glória a Deus. Então, primeiro, o versículo 14 é um salmo muito semelhante, como já falei, ao Salmo 53, né, no qual o profeta revela um detalhe a mais sobre como Deus protege os justos, né? Aí eu vou considerar no Salmo 53, verso 5. Olha que lindo. A oração do pecador regenerado. São 6 versículos. Imagina o tolo em seu íntimo, Deus não existe, igualzinho. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. E do céu, versículo 12, observa Deus os filhos dos seres humanos, a fim de ver se há alguém que entenda, se há alguém que busca a Deus. Todos se extraviaram, semelhantemente se corromperam. Não existe alguém que pratique o bem. Não existe nem mesmo uma só pessoa. Será que estes malfeitores não aprendem nunca? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não respeita a Deus, igualzinho Salmo 14. Contudo, serão atingidos por um pavor horrível, porém não existirá de fato motivo algum para temer, porquanto o Eterno espalhará os ossos dos que porquanto o Eterno espalhará os ossos dos que te sitiaram, ó Jerusalém. Ele os humilhará e os tornará objeto de desprezo. Se de Sião viesse a salvação para Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará, Israel Israel se jubilará. Então, o que está falando aqui? Pois Deus espalhará os ossos daquele que se acampam contra ti. Tu os confundirás, porque Deus os rejeitou. Glória a Deus. O versículo 3 fala assim: todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Então, o espírito de impiedade se revela de duas maneiras. Nós vimos lá em Provérbios que nós justos
justificados pelo sangue do Cordeiro, nós temos que ter um espírito, andarmos em piedade, andarmos em santidade, ou seja, praticarmos na nossa vida diária a vida espiritual, no falar, no agir, né? Isso é piedade. Aqui é o contrário, eles têm um espírito impiedoso. Então o espírito de impiedade se revela de duas maneiras. E o espírito da pessoa impiedosa, ela anda desinteressada das coisas de Deus. Então revela de duas maneiras. Pelo desrespeito público às leis de Deus, versículo 1 ao 3, não quer saber de Deus, nem da palavra, nem das coisas de Deus, não quer saber de nada. Vão ao culto de jeito nenhum, vão ler a palavra de jeito nenhum, vão estudar de jeito nenhum. Tudo é mais importante, a televisão, as pessoas, tudo, menos Deus. Menos a palavra, menos ler a palavra, menos culto, menos qualquer coisa, menos Deus. A pessoa vive, tudo é mais importante. Então, vive desinteressada das coisas de Deus. E mais, vive em desrespeito à palavra de Deus. E também pelo desrespeito à palavra publicamente, às coisas de Deus, e pela exploração do seu povo. E não explora o povo de Deus. Então 1 ao 3 é desrespeito, é desinteresse às coisas de Deus, e 4 ao 6 a exploração do povo de Deus. E a palavra que tolo, insensato, tá? Que significa a pessoa que anda totalmente fora da direção de Deus, a pessoa que anda fora da direção de Deus, fora da presença de Deus, né? Que nesse salmo aqui significa um tipo de pessoa de perversidade violenta, injusta e sem piedade. Nesse salmo aqui. Lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo demonstra os malefícios de não se crer em Deus. Né? Romanos 1, dos versículos 18 e 32. Como na ocasião que precedeu o dilúvio, Deus observa a raça humana e não vê ninguém, na época do dilúvio, não vê ninguém que tenha juízo e sabedoria, não vê ninguém que tenha o que a direção dele, que anda na direção dele, que tenha sabedoria, que busca a presença dele. Né? Ninguém que tenha em suas atitudes, tampouco encontra alguém que faça o bem. Então o sentido original do versículo 3 indica uma degeneração moral entre os seres humanos. Um apodrecimento, podre mesmo, das virtudes divinas que faz de uma pessoa um ser humano. Está podre. Romanos 3, versículos 10 ao 12. Então, primeiro, eu quero te falar o seguinte. O apóstolo Paulo demonstra os malefícios de não se crer em Deus. Lude, quais que são esses malefícios? Romanos, anotem aí, 1, depois vocês lêem, 18 ao versículo 32. São os malefícios de você não crer em Deus. Romanos 1, do 18 ao 32. A ira de Deus contra o sem fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprem a verdade. A palavra de Deus, a palavra de Jesus, pela injustiça humana, pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhe manifestou. E ele vai falando, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensatos dele tornou-se em trevas. E, proclamando-se a si mesmos como sábios, perderam completamente o bom senso, e trocaram a glória de Deus, imortal, por imagens confeccionadas conforme a semelhança de seres humanos, mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes, répteis, ou
pela própria, ou então por imagem de próprias pessoas. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas, olha só, a impureza sexual, segundo vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si. Mas muitas maldições familiares, é disso aqui. Eu vou ler. A ira de Deus contra aqueles que não têm fé. Eu não ia ler, Deus falou, não, você vai ler. Eu falei, pai, mas eu vou anotar e a pessoa lê. E Deus falou, lê. A ira de Deus contra os sem fé. Porquanto mesmo havendo conhecido a Deus, essas pessoas, que a ira de Deus está sobre, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas, e proclamou-se a si mesmos, as pessoas, como sábias. Em vez de colocar a fé em Deus, colocou no seu próprio eu. Perderam completamente o bom senso, a boa direção de Deus, e trocaram a glória de Deus imortal. Deus é imortal. Trocar a glória do único Deus verdadeiro. Por quê? Por imagens. Idolatrando imagens. Trocaram a glória do nosso Deus, Criador dos céus e da terra, único, por imagens, confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal. A ira de Deus contra isso aqui. E tem imagens que são confeccionadas à semelhança do ser humano mortal. Outras imagens confeccionadas à imagem de pássaros, quadrúpedes, répteis. Por esse motivo, o que Deus fez? Por esse motivo, a consequência disso, por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual. Não, minha avó adora imagem, Luz, e nem por isso ela foi entregue. Mas na sua família não tem ninguém? Examina na herança genética. Essa impureza tem vários outros pecados, várias outras maldições. Analisa. Impureza sexual segundo as vontades pecaminosas do seu coração. Vou continuar aqui. Para a degradação dos seus próprios corpos entre si. Porquanto trocar a verdade de Deus pela mentira e adorar objetos de seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E por essa razão Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual pelos outros. De onde que vem essa maldição? Agora você sabe. Ah, é só daí, Lud? Não. Né? Tem outros fatores, mas aqui, ó, olha aqui, eu tô falando disso aqui agora. Deram então início à sucessão de atos, aí ó, atos indecentes, homens com homens, e isso receberam homens com homens, e por isso receberam em si mesmos o castigo que a perversão requereu. Romanos, a Bíblia, eu tô lendo a Bíblia, toda a Bíblia tem isso. Romanos 1, versículo 18 ao 32. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, desprezaram, porque pessoas assim são desinteressadas das coisas de Deus, desprezaram toda a ciência da mente de Deus, Ele mesmo os entregou aos ardes, aos venenos, aos ardes das suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Aí vem as outras coisas. Vem as outras coisas. Vem outras coisas. Outras coisas abomináveis, difíceis, né? O alcoolismo, o fumante, o pornográfico, o drogado, o mentiroso, o fofoqueiro, o desonesto e tantos outros tipos de viciados. Amém?
São muitas coisas. Então, então aqui, queridos, isso aqui não é só homem com homem, mulher com mulher, não. São várias coisas, tá? Isso aqui ocorre por vários motivos. Isso aqui ocorre por vários motivos. Entre eles está o fato de tirarmos Deus do seu trono de comando em nossas vidas e entronizarmos o nosso eu. Crucifica o seu eu. Crucifica a sua carne. Coloca sua alma, você submisso ao Senhor, ao Espírito Santo todos os dias. Amém? E a pessoa vai e coloca no seu eu a sua fé com a mais elevada carga de arrogância, egoísmo, mágoas e vaidades. Você precisa todos os dias, meu irmão e minha irmã, orar e falar: eu estou crucificando, o Espírito Santo me ajuda a crucificar o meu eu, meu ego, as minhas vaidades, e trata a minha alma, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Porque assim como o alcoólico, fumante, pornográfico, drogado, mentiroso, fofoqueiro, desonesto e tantos outros tipos de vício, todos esses tipos de vício têm que ser tratados em nome de Jesus e libertados da vida mundana, vazia, desregrada, porque tudo é possível àquele que crê, né? Aí ele continua: além do mais, considerando que desprezar o conhecimento de Deus, toda a ciência da mente de Deus, ele mesmo, Deus, né, entregou a tudo isso. E ele continua até o 32. Então, tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia, são bisbilhoteiros. O que é isso? Fofoqueiros. Isso aí, né? Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, a palavra de Deus que declara dignos de morte, morte eterna, todas as pessoas que praticam tais atos não somente os continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Então, queridos, o afastamento de Deus produz um tipo de disposição mental reprovável. Ou seja, um favorecimento ao surgimento de ideias e pensamentos cada vez mais avessos à vontade de Deus e ao bom senso, à boa direção de Deus. Um grande pecado sempre tem início com uma singela ideia ou pensamento que, depois de algum tempo de sórdido agasalhamento, né, da origem e práticas maléficas, ainda que pareçam prazerosas a princípio, causa um dano horroroso. Então o apóstolo Paulo nos adverte, queridos, para um tipo ainda mais ímpio do pecador, aquele que aplaude o erro e o mal cometido pelo seu semelhante. Hoje em dia, queridos, é comum vermos difundidos, especialmente pelos meios de comunicação, internet, essas coisas, elogios de todo tipo e atitudes claramente contrárias à vontade de Deus reveladas nas Sagradas Escrituras. Então, vigia. Eu estou aprendendo que até louvor, que a pessoa fala: louvor, estou louvando a Deus. Cuidado, vigia. Deus tem falado comigo: vigia. Não é todo louvor que você pode ouvir, não. Você tem que vigiar e ver se realmente esse louvor é ou não é do Senhor. Amém? Então, para finalizar, né, falamos aqui do versículo 3, que é forte, né? Por isso que eu aprofundei nele. E eu tô aonde agora, gente? Que eu até perdi. Salmo 14.
Eu estava falando do Romanos, né? Versículo 3. Isso. Versículo 3. Ah, amém. Estava falando do versículo do Romanos. Porque ele é tão forte, né? Amém. Então, glória a Deus. Vamos voltar lá para Romanos. Então, queridos, o tolo não crê em Deus. Romanos, isso. E sob o apodrecimento das virtudes divinas que faz uma pessoa, um ser humano, o apodrecimento das virtudes divinas, também eu quero ler com vocês, que é o Romanos 3, que também é muito forte. Fala assim, ó. E é forte, viu? Muito forte. O que nós estamos falando aqui? Primeiro essa parte, né? Que o apóstolo Paulo demonstra sobre os maléficos de não se crer em Deus. E agora o sentido do versículo 3. Tenha juízo, né? A parte do versículo 3 fala assim: todos se desviaram igualmente, se corromperam, e não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Então esse não ter juízo e sabedoria em suas atitudes, ou seja, não ter a presença de Deus, não ter a direção de Deus, não há o que faça o bem. Então o sentido original do versículo 3, que indica uma degeneração moral entre os seres humanos, um apodrecimento das virtudes divinas, eu venho aqui com vocês em Romanos 3, versículos 10 ao 12. Olha só. Como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviaram, tornar juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem. Não existe uma só pessoa. Triste, né? Então, o que está falando aqui? Paulo, ele apresenta uma sequência de citações do Antigo Testamento, conforme se fala, com que objetivo? De confirmar em sua teologia, no seu estudo sobre Deus, quanto a sobre como que o pecado ele é universal, né? Versículos aqui, 9 ao 12, vai falar sobre isso, esse capítulo de Romanos. Então, tanto judeus como gentios estão debaixo do poder e da condenação do pecado. O único que tem o poder é Jesus. O sacrifício de Cristo, o sangue dele nos liberta. Quando a gente aceita Jesus como Senhor e único, suficiente Salvador de nossas vidas, só Ele. Então, as citações não são literais, pois a preocupação do apóstolo Paulo, bem como de outros autores do Novo Testamento, tinha um sentido geral e didático. Mas, né, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, ele está enfatizando, né, sobre o quê? Ele está voltando lá no Novo Testamento, né, no tudo isso que nós estamos vendo aqui, amém? Glória a Deus. Então vamos continuar aqui. E essa passagem de Romanos tem muito a ver lá com o livro de Salmos. E agora, o versículo que eu vou com você foi o 2, agora eu vou com você no versículo 7. Que a salvação de Israel venha de Sião, quando o Senhor restaurar o seu povo. Jacó exultará, Israel celebrará com grande alegria. Então, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo. Estudos sobre os melhores e mais antigos originais reforçam a fidelidade da tradução aqui usada. O apóstolo Paulo nos ensina a orar, queridos, com a expectativa dos redimidos por Deus para a grande celebração que se aproxima. Aí vocês anotem aí. Romanos, nós vamos lá, 8, versículo 19 a 25. Você vai ver que o apóstolo Paulo nos ensina. E no Salmo 126, há outro exemplo deste antegozo. Delícia. Jesus voltará, né? Vamos lá. Romanos. Hoje nós estamos gostando de Romanos, né? Romanos. Oito.
19 fala sobre o sofrimento e a glória futura. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados, porque a criação foi submetida à inutilidade não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece, como em dores de parto, e não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, oh glória, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, porquanto precisamente nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Aguardamos Cristo Jesus. Ó, Maranata, vem, Senhor Jesus. E terminamos esse salmo lindo, exultando, celebrando com grande alegria. Ó, Maranata, vem, Senhor Jesus. Beijo no coração, Deus abençoe você, irmão, abençoe você, minha irmã, e tenham uma excelente noite com a paz do Senhor Jesus. Amém? Até amanhã, se Deus quiser. Beijo no coração. Beijos divinos do Senhor em seu coração. Paz.